que se apresentam diante desse contexto complexo, vamos chamar assim, né? Aí talvez mais para o fim, se der tempo, a gente conversa propriamente sobre uma cartografia crítica, já que nós estamos aí num seminário cartográfico, esse conceito deleuziano para mim é muito importante, né? Fazer uma cartografia crítica sobre aquilo que se chama, hoje pode se chamar de dataísmos, ou como a gente chamou, algoritarismos, né? E bom, por fim, que eu acho que é o mais importante, eu vou ser muito rápido nessas etapas, é pensar as montagens apresentadas em termos de Brasil. O que vem se montando no ambiente tecnopolítico, ou já se monta no ambiente tecnopolítico contemporâneo em termos pandêmicos do Brasil. Eu acho que isso é muito, muito importante. Certo? Então vamos lá, vamos verticalizar um pouquinho essa história e depois, claro, vocês podem ir anotando aqui sim, e depois a gente vai conversando. Bom, em que sentido eu vou usar esse termo tecnopolíticas, né? Existe um professor muito importante, na minha opinião, chamado José Pérez de Lama, que é um professor espanhol, em que ele propõe, eu sigo nesse sentido, o uso mais amplo desse termo tecnopolítica. A tecnopolítica é, mais ou menos, correlata às ideias de vincular os usos de plataformas sociais, ou redes sociais, com os movimentos sociais. Ou seja, como é que os movimentos sociais podem se utilizar, através dos seus ativismos políticos, das redes sociais, das plataformas. Esse é o uso, mais ou menos, tradicional da tecnopolítica, né? Eu vou tentar propor aqui para nós a tecnopolítica num sentido, num uso mais amplo. Ou seja, num sentido bem preciso, como é que eu posso tornar visíveis as relações entre tecnologia, política e poder? Essa, para mim, é o sentido principal daquilo que me traz a conversar sobre tecnopolítica. Ou seja, interrogar as tecnologias digitais, né? E isso, propriamente, a gente vai chegar nessa parte que se convencionou chamar de algoritmos, né? Que nada mais é do que um diagrama de relações de força. Eu vou me tornar um pouquinho mais claro ao longo da minha exposição. Mas isso tudo não vai ser suficiente se eu não disser algo como premissa fundamental. Que tecnologias, quando a gente fala de tecnologias, e eu falei de interrogar as tecnologias digitais, não são simplesmente instrumentos, como normalmente o senso comum nos coloca. Não são instrumentos úteis, simplesmente. Eles são aquilo que alguns autores chamam de decisões de mundo. Ou seja, eles comportam algo pré-estabelecido. Deleuze, num livro sobre Foucault, dizia: as tecnologias são antes do que técnicas, são sociais, né? Isso é muito importante, porque tem uma série de autores que se costuma vincular uma escola chamada Science and Technology Studies, Donna Haraway, Isabelle Stengers, Bruno Latour, talvez o Bruno Latour seja o mais conhecido, e o próprio Bruno Latour faz lá no seu tratado sobre o ator-rede, diz: olha, esses sistemas tecnológicos nada mais são do que sociotécnicas de construção social. Ou seja, tudo isso para tirar a pretensa neutralidade daquilo que a gente chama de tecnologia. Ou a ideia de que basta dar um uso melhor ou alguma outra coisa que o valha, né? Torná-las mais palatáveis. Né? Não, essa não é a premissa que eu vou partir, né? Isso não quer dizer, eu já vou deixar de antemão, que a gente entre numa espécie de, vamos chamar assim, de niilismo tecnológico, ou seja, estamos condenados a tornarmos escravos dessas tecnologias ou algo parecido. Não. Uma crítica tecnopolítica digital, vamos chamar assim, uma crítica tecnopolítica de ordem radical, ou seja, que vai mesmo tentar indagar essas ferramentas, vai perceber que elas são relações de poder. E se elas são relações de poder, elas implicam resistência, aquilo que a Angela falava, né? Elas implicam locais de resistência, instantes de resistência, né? São objeto de crítica, objeto de experimentação e objeto de conflito. Então isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente perceber que não é uma, vamos dizer de maneira muito coloquial, não é uma via de mão única. É muito mais complexo que isso. Isso não quer dizer que as torne neutras, né? Isso quer dizer algo que, na minha opinião, me importa nesse momento,
que dizer que, por exemplo, usar um exemplo bastante corriqueiro, né, a Google, a Amazon, são decisões de mundo, ou seja, são estruturas pré-determinadas, né, leva à conclusão óbvia de que nós não estamos falando de algo inscrito no mundo de maneira neutra. Né? Portanto, tem uma materialidade, ela tem uma concretude importante. Né? E é sobre isso que eu quero indagar com vocês. Diante dessa premissa, vamos chamar assim, dessa dimensão de pensar as tecnologias como sociotécnicas de construção social, vamos chamar assim, são construtos sociais, tem que saltar aos olhos essa nossa pretensão, ou melhor, essa nossa vontade, vamos dizer assim, esse desejo cartográfico crítico de perceber quais são os seus desdobramentos hoje em dia em termos de logística. Aqui eu entrei com outra palavra muito interessante, porque hoje em dia talvez o mais importante para indagar as relações de poder, principalmente em termos pandêmicos, seja essa disciplina que não vem das nossas áreas, né, que é a logística. Né? Pouca gente lembra disso, mas a logística é a velha ciência de movimentar exércitos. Ou seja, movimentar exército através dos espaços. Né? A relação de poder são relações logísticas. E sendo relações logísticas, elas são organizações técnicas. Né? Então, portanto, se a gente pensar em algum tipo de subversão, de insurreição, ela passa pelo problema técnico. Ela passa por a gente examinar como se conduz a conduta das pessoas. Mais do que uma questão meramente ideológica, é questão literalmente de governo. Governo aqui no sentido mais amplo possível, não no sentido de administração do Estado, mas sim no conjunto de técnicas que conduzem as ações dos homens. Entre elas, a organização técnica. Ou seja, para ser um pouco menos abstrato, é aquilo que a técnica, a tecnologia, importa a gente examinar na seguinte dimensão: como ela se incorpora nos objetos que povoam e organizam a nossa vida cotidiana. Aquilo que a gente normalmente pensa que não poderia viver sem. Como eu posso, né? Hoje a gente tem vários dispositivos tecnológicos que a gente indaga, sem dúvida nenhuma, que de tal maneira povoam a nossa vida e organizam a nossa vida cotidiana que a gente não imagina viver sem. Isso conduz as ações dos homens para além das meras ideologias. Né? É muito mais profunda a conduta dos homens sendo assim representadas do que uma mera ideologia, por exemplo, neoliberal ou de um capitalismo em sentido mais ideal, vamos chamar assim. Portanto, diante disso, né, o que a gente pode fazer? E eu estou ainda, vamos dizer assim, passando por um segundo momento, né, apresentado essa dimensão de tecnopolítica, tá, e daí? Né? Se o poder é logístico, e vamos fazer uma notinha de rodapé aqui bastante interessante. Vocês notaram que o último, é sempre interessante, mas nunca sabe quem é o último ministro da Saúde, né? Sai todo dia um. Né? O último, não vamos esquecer que é um ex-general, general da reserva, em que a primeira manifestação dele é que ele diz que ele entendia de logística. Joguem no Google para vocês verem. Né? Esses sujeitos têm tudo, menos burro. Esses sujeitos não são burros. Não subestimem esses sujeitos. Ou seja, a questão das relações de poder reside em organização técnica. Então, precisamos indagar que tipo de organização técnica se monta ou vem se montando, e isso passa, na minha opinião, por essa, vamos chamar assim, por não tomar literalmente a técnica como algo neutro, mas inscrita na realidade de determinada forma. O que faz, então, diante disso? A intervenção política, vamos pensar assim. Né? Os hackers chamavam, né, vamos hackear a tecnologia. Né? Mas isso não quer dizer simplesmente dar uma nova utilidade para ela. Mas esse hackear, vamos chamar assim, passa por duas dimensões, pelo menos para mim. Uma, perguntar como é que funciona essa tecnologia, ou as tecnologias que vêm sendo implementadas. Como funciona isso? A sua funcionalidade. Né? E mais, se eu indagar como ela funciona, eu posso tentar indagar se ela poderia funcionar de outro modo. Ou seja, é uma pergunta muito simples, né? Ao mesmo tempo bastante complexa.
é pensar que a gente vive rodeado de caixa preta, as tecnologias são caixas pretas, vamos chamar assim, e a gente precisa, tal como um belo hacker, mas não aqui no sentido do Assange, por exemplo, mas no sentido de reflexão crítica, deve romper uma certa naturalização, uma certa normalização, um certo feitiço que a tecnologia traz. Aí entra naquilo que a Ângela fez referência, que é um dos pontos de incidência do nosso trabalho, meu e do Eduardo, nesse texto que vocês receberam. Ou seja, acabar com um certo feitiço da tecnologia em termos de solucionismo, ou seja, aquilo que passa como a nossa solução de todos os males, né? Ou, se quiserem, de instrumento para o retorno da, aspas, normalidade, né? O novo normal, né? Então é bem interessante, porque aqui agora a gente entra, na minha opinião, no ponto mais, digamos, não digo delicado, mas mais sofisticado para a gente tentar pensar juntos, que é o que a gente pode, dentro dessa alternativa do contexto contemporâneo, né, um contexto de pandemia, e cá entre nós, todos sabem, a pandemia não foi inventada agora, né, muito menos quarentena, essas coisas. É pelo menos do século XIV, desde Veneza, né, temos quarentena, né, temos pandemias. Ou seja, mas é interessante que elas sempre reconfiguram os espaços. Reconfiguram os espaços da cidade, reconfiguram os espaços públicos, reconfiguram os espaços digitais também, por óbvio, né? Então, a gente tem que pensar esse contexto de viral, vamos pensar assim, um contexto de infovírus, agora nesse sentido duplo, né? Nesse sentido metafórico e no sentido concreto mesmo, como um momento de recodificação. Ou seja, o vírus é um agente de mutação. Premissa fundamental. O vírus é um agente de mutação, no duplo ou no triplo sentido possível. Ele é um agente de mutação porque ele recodifica as coisas não vão voltar como eram antes. Agora, o que vai vir é algo que a gente precisa, na minha opinião, fazer um exercício muito menos na direção de uma espécie de futurologia, né? Que talvez todos vocês conheçam todos os debates aí, principalmente que se polarizaram entre, né, Zizek e Agamben, mas vai virar um comunismo, vai ter uma nova chance para o comunismo. Aí o Agamben, não, vai ser a totalização do estado de exceção, etc. Ou seja, mais do que tentar extrair uma espécie de futurologia, de ver o que vai dar, o importante é fazer uma pergunta central. Por isso que nós estamos aqui discutindo tecnopolíticas em termos de pandemia. Quais os efeitos possíveis? Quais efeitos podem ser produzidos? E aqui eu abro vamos chamar assim, uma bifurcação, né? Tem uma esquina sobre a qual a gente precisa discutir. Eu vou a gente não tem lá muito tempo, mas eu vou insistir com um pouco mais de vigor, que tem a ver com aquilo que normalmente traz a maioria das pessoas relacionadas aos estudos nas humanidades, ou mesmo na filosofia, que é uma alternativa mais óbvia, né? Uma alternativa que é uma alternativa, vamos chamar assim, que emerge atualmente de modo mais constante, né? Ou seja, estamos de alguma maneira na tendência de um sistema tecno-totalitário, ou seja, esfera digital expandida, vamos chamar assim. Essa alternativa é uma alternativa tendencial, sem dúvida nenhuma. É uma emergência atual. É aquilo que se dá de maneira a estabelecer relações de força, vamos chamar assim, dissimétricas, né? Ou seja, existe uma tendência nessas relações de força que acentua a expansão dessa rede, ou dessa esfera digital expandida. Podemos dizer assim, no future, como dizia os punks em 1977, né, uns Sex Pistols da vida. Ou seja, os caras estavam falando algo interessante, que daqui a pouco eu vou chegar lá. Eu falei isso, Angela, não porque eu tô louco, mas é que porque esses foram os primeiros caras que deram conta do neoliberalismo na Inglaterra, né, com a Thatcher, né, que era esse argumento, sobretudo, do neoliberalismo. There's no future. Ou seja, por isso que eles apelavam para a anarquia,
né? E é interessante, porque essa parece ser a dimensão hoje. A dimensão hoje não tem outra saída senão o solucionismo tecnológico. Ou seja, quem vai nos salvar da pandemia é a tecnologia. Né? Eu vou tentar ver como esse tipo de discurso é distribuído hoje no cenário, no terreno. Por isso uma cartografia. Né? Cartografia não é um mapa, cartografia tem 3 dimensões, pelo menos. Né? Vou tentar demonstrar como é que essas relações de poder, relações discursivas e de formas de subjetividade se montam. Né? Como é que essa montagem se dá. Essa é uma alternativa. É claro que se a gente tivesse tempo, não sei se vai ter depois tempo para isso, mas existe uma outra alternativa. Né? O mundo não é feito de determinismos. Né? Além daquilo que é provável, sempre acentuo isso aos meus pesquisadores que estão mergulhados hoje nessa problemática, além do provável, existe o possível. Ou seja, o possível é mais amplo que o provável. Ou seja, é possível que dê outra coisa se não esse tipo de tendência. Ou seja, é uma questão, inclusive, diz um sujeito chamado, e aí certamente vocês vão lembrar dele, né? Diz um sujeito chamado Orwell, George Orwell, que todo mundo está recorrendo nesta altura e a Ângela é uma das especialistas em literatura e sabe disso, recorre ao 1984, mas esquece, tá no Google, depois eu posso, se vocês não encontrarem, eu mando para vocês, esquecem um ensaio do George Orwell de 1955, que não foi traduzido. Caso fosse nos chamar, né, Ângela, para conversar sobre direito e literatura, certamente eu conversaria sobre esse ensaio, chamado James Burnham e The Managerial Revolution, que seria uma revolução administrativa através de um autor que o George Orwell debate, faz uma resenha do livro dele, né? E eu não vou ficar aqui fazendo a resenha do livro, mas a tese, aspas, né, o alerta, o aviso, o sinal de incêndio que o Orwell aponta é que é muito fácil dentro de uma tendência afirmar, né, vamos chamar assim, as relações de força que estão vencendo. Exatamente. A Angela está ali, colocou, já eu tenho ele em PDF se vocês quiserem. Né? Esse sujeito pouco louvável, um deplorável sujeito, né? O James era um cara que escreveu só rapidinho para lembrar, escreve essa obra, e em 2 edições, a primeira edição, ele, em 1940, ele diz que o Terceiro Reich vai ganhar a guerra. Olha que interessante. Porque eles têm impressionante capacidade de administração. Né? É engraçado porque depois de 1944, ele escreve a segunda edição. E aí, obviamente, o que ele diz? Que os aliados vão ganhar a guerra. Né? Pelo mesmo poder administrativo. Tudo isso para dizer o seguinte, que o Orwell aponta algo que é fundamental. Dentro de um contexto em que os mais fortes, sem dúvida nenhuma, estão ganhando, afirmar a tendência é covardia, diz o Orwell. Né? Apontar essa tendência é sinal de covardia. Portanto, eu vou aqui, dentro de uma possibilidade, ser um pouco covarde. Tá? Se der tempo, eu saio da minha covardia, que é a possibilidade de pensar como se imporia outras relações ou se instituiria novas relações de valor sobre aquilo que está se passando hoje. Como é que a gente consegue transformar essas dimensões através do poder da vida, vamos chamar assim. Né? Isso é uma discussão que a gente pode fazer daqui a pouquinho, tenho certeza que pode ajudar a todos para não sair daqui de uma sexta de noite de modo catastrófico, nihilista, de que a tecnologia ganhou e que vão tudo ser morto por ciborgues daqui a pouco. Até porque já viramos um, né? Mas tudo bem. Sendo assim, eu vou tentar, então, portanto, centrar a minha discussão a respeito daquilo que eu chamei de algoritmos, né? Tem muita bibliografia, evidentemente, a respeito, né? Muita. Eu posso sinalizar o seminário que eu dei ano passado no programa de Ciências Criminais, que se chamava exatamente Algoritarismos. E depois eu posso passar o plano de ensino para a Ângela, com todo o referencial bibliográfico a respeito. Mas, de maneira muito geral, né, o que permitiria a gente dizer que hoje em dia a gente
vive um contexto viral, algorítmico, vamos chamar assim. Né? O que faz os algoritmos? Né? Todo mundo... Vamos tentar tirar essa caixa preta daqui, né? Dotar de materialidade, né? Um pouco isso. Algoritmos nada mais são do que mecanismos de reconhecimento de padrões. Né? E aqui eu quero vincular assim, de uma dupla engrenagem. Uma vinculada à vigilância, ou seja, vinculada ao passado, vamos chamar assim, organiza determinados padrões através das informações que são disponibilizadas por plataformas, e outra joga para o futuro através de modelagem de padrões também. Então ele joga, vamos chamar assim, numa gangorra sempre. Né? Os algoritmos fazem isso. Algoritmos são fórmulas. Algoritmos são, vamos chamar assim, instrumentos, se quiser, de reconhecimento de padrão. Por um lado, de vigilância, e para o outro, sem dúvida nenhuma, de modelagem, né, de molduras de comportamento, de prediction, né, de predição de futuro. Isso não é nada novo, evidentemente, mas hoje, em termos de pandemia, isso obviamente tem a sua razão de ser aprofundada, vamos chamar assim. Né? Nesse contexto viral algorítmico, vamos dar um pouco mais de concretude, esse contexto viral algoritmo, vamos chamar assim, nada mais faz do que ampliar, como eu acabei de dizer, as análises desses padrões. Né? Há um livro muito interessante, entre vários dessas bibliotecas inteiras, que é o livro do Gregory Chamaillou, chamado Teoria do Drone. Né? Longe de ser simplesmente o drone, um aviãozinho que vai lá por controle remoto e fica voando sobre as cabeças da gente, que é esse aqui. Né? Esse livrinho. Importa indagar que a materialidade dessas tecnologias, desses padrões, são produzidos através de pesquisas com empresas de vigilância militar. Né? Aquilo que é aplicável como zonas de ensaio em lugares como Afeganistão, Paquistão, faixa de Gaza e outros, tá aqui, teoria do drone. Tá aqui, Gregory Chamaillou. Muda, vamos chamar assim, a perspectiva, ou se quiser, o próprio paradigma daquilo que a gente pode chamar tradicionalmente de vigilância. Há novas formas, portanto, eu não vou entrar nos detalhes de quais são os seus princípios de atuação, há novas formas intensificadas de governo dos espaços, vamos chamar assim. Aqui não só espaços físicos, mas espaços digitais, né, que é o que nos traz hoje para conversar aqui. Tecnopolítica é exatamente esse tipo de, aspas, nuvem que torna indiferenciado aquilo que é da ordem, vamos chamar assim, do espaço físico ou um espaço virtual. Isso é pulverizado e isso é indistinto. Não que não haja diferenças, evidente. Né? Portanto, a pergunta é, dentro desses padrões de militarização e de vigilância, sem dúvida nenhuma, dessas capitaneadas por esse tipo de empresa. Depois eu vou entrar em alguns detalhes e exemplos específicos, ainda para que a gente não fique tão genérico. A pergunta para esses, vamos usar o termo que a Ângela usou no início, eu vou usar novamente, qual o desafio para esses nós, que eu digo, né, para os cartógrafos críticos? Compreender o que e como está em operação uma lógica completamente mutante nas quais esse tipo de tecnologia vem sendo executada. Né? Ou seja, a pergunta é compreender como funciona, repito, ou como está em operação hoje em dia esse tipo de lógica de controle. E aqui, quando se fala em sociedade do controle, dá para entrar em outro grande, vamos chamar assim, outro grande espaço de discussão. O texto Biopolítica e Biocapitalismo, que está no Política da Tecnologia, o meu texto procura indagar isso. Mas, de forma muito geral, olha que interessante, né, Angela? Não é à toa que a gente acaba conversando sempre sobre isso. Não é à toa que o primeiro cara que fala em sociedade do controle, né, é um cara chamado William Burroughs, beatnik, né? Ou seja, o pessoal da literatura, foram os primeiros que... Foi em 1975, só para dar o dado concreto, está lá no meu livro, tá? Mas se quiserem eu vou pegar aqui um pedacinho para a gente lembrar.
Olha que interessante, agora vale um distensionamento aqui de toda essa elaboração, né? A Sociedade do Controle aparece numa conferência dada pelo Burroughs em 1975, na Universidade de Colômbia, em que estavam presentes, por exemplo, só para lembrar, né, que a literatura está sempre na frente desses caras, né, Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard, mas não menos também do que Jack Smith e Keith Richards, por exemplo. Né? Ok, Roll estava lá, como sempre. Os artistas estão sempre na frente desses caras. Eu tenho o texto depois, a conferência não foi gravada nem nada, mas o Burroughs, depois, em 78, publica um livro, uma pequena crônica chamada Limits of Control. Tá? E é ali que é a primeira vez em que se fala em sociedade do controle. Mas de maneira muito, muito esquemática, para a gente entender e entrar naquilo que, na minha opinião, é fundamental, né? Quando a gente fala de sociedade, vamos chamar assim, quando a gente fala de conectividade, ou quando a gente fala num contexto de controle social, é a gente fazer um tipo de afirmação, entre várias, né? Um tipo de afirmação. Falar em controle não é falar em submissão absoluta. Falar em controle é pressupor certo exercício de liberdade. Controlar não é submissão. Controlar é jogar com a liberdade, inclusive produzi-la. Às vezes de maneira falsa. Né? Falar em controle, repito, não é falar em mera repressão. É falar em administração de pessoas. Controle é aquilo que eu consigo administrar, governar. Algo maleável, management. Né? Por isso, né, a questão administrativa. Portanto, não pense que quando a gente fala de sociedade do controle, a gente fala de algo unidimensional, que vai ser simplesmente algo irretorquível, vamos chamar assim, ou incontornável. Né? Aqui nós temos algo muito importante. Né? Muito importante mesmo. O que implica nas nossas cabeças, e aí daqui a pouco a gente vai entrar nos dataísmos e algo parecido, porque é isso que eu quero conversar com vocês, o que implica isso na nossa forma de enxergar o mundo, nas nossas sensibilidades, no nosso modo de ser, esse tipo de dinâmicas digitais. O mais importante entre várias coisas que eu poderia dizer e aqui também está o desafio em termos pandêmicos, se isso vai acontecer ou não, ou se isso vai ser aprofundado ou não. Nós temos pelo menos duas grandes dimensões. Eu estou aqui esquematizando para a gente pensar. Né? Para a gente pensar aquilo que o Bifo, nesse livro, está aqui o autor, tá? Franco Berardi. Esse aqui está em espanhol, tá? Mas ele é um italiano. Tá? O livro se chama A Fenomenologia do Fim. Né? O Bifo, pensando aquilo que ele chama de semiocapitalismo, olha como é importante a dimensão sempre a dimensão da linguagem, o que opera ao nível da linguagem é exatamente modo de ser também. O que isso opera, as dimensões digitais, e que talvez muitos de nós não se dê conta. Eu e Ângela menos, é mais nova que eu, bem mais nova, novinha, praticamente uma adolescente, mas eu sou mais velho. Então, talvez isso fique mais claro, não porque eu saiba mais, é porque eu sou só mais velho. A maioria de vocês é muito mais novo, talvez tenha nascido dentro do aquário, e fica difícil também perceber o quanto isso pode afetar a nossa maneira de ser, né? Exatamente, fenomenologia do fim. E esse fim, porque o original está em inglês, tá? O original desse livro está em inglês. E o Phenomenology of End, do end, né, do fim, né, ele também joga com as palavras, porque ele joga, esse end soa como e também, né? End, no inglês. Então ele joga dizendo, olha, é fim, mas é e. Né? É e fim ao mesmo tempo. Então pode ter algo que é diferente do fim. Só para notar a ambiguidade que está em jogo quando a gente está trabalhando com essas dimensões. Portanto, só para ser bastante direto aqui com vocês. Quando a gente está falando de uma determinada infoesfera conectiva, eu vou dizer isso que implica agora em termos práticos depois, em exemplos práticos digitais, do que vem sendo as práticas de controle social em tempos de pandemia. Eu estou fazendo toda essa montagem teórica, especulativa, para a gente entrar
nos casos concretos, vamos chamar assim, né? Quando a gente está falando de uma infosfera conectiva, a gente fala, sobretudo, daquilo que a Ângela vai tentar explicar melhor depois. Isso, né, os linguistas chamam de uma espécie de redução daquilo que, lembra lá do colégio, que a gente chamava de semântica? A gente estudava semântica, né? Semântica tem a ver com o significado, com o sentido que as palavras podem ter. A redução que a gente normalmente opera quando sai de uma lógica, ou melhor dizendo, quando entra numa lógica meramente conectiva, as conexões, tal como nós estamos fazendo aqui, não raro, reduzem a esfera do sentido das palavras, do significado, para uma técnica sintática. Ninguém é professor de português aqui, mas dá para lembrar do colégio que a gente diferenciava a semântica da sintática, né? A simples sintática tem a ver com o encadeamento das palavras. A gente organiza as palavras, né? Substantivo, verbo, advérbio, etc. Bota tudo em caixinha, né? Ou seja, o que eu estou tentando dizer de maneira, e o Bifo fala isso de maneira fundamental, é que a função algorítmica, que é a base da conectividade, o que faz, em termos técnicos precisos? Trabalha com 0,1, não é isso? 0,1, 0,1, 0,0, 0,1. O que faz? Faz análise combinatória. Isso não tem nada de inteligente. Quando se fala em inteligência artificial, duvidem da inteligência de quem está falando isso. Que isso não tem nada de inteligência. Nós temos que fazer literalmente, não, a inteligência deixar de ser artificial. Porque falar em inteligência... notinha de rodapé. Muito importante. Sabe quando foi a primeira vez que se falou, e agora virou moda, né? Todo mundo falar em inteligência artificial, né? Sabe qual foi a primeira vez que se falou em inteligência, que se debateu a inteligência artificial? Foi em 1950, né? E o primeiro livro que faz isso de maneira bastante sofisticada é o livro do Herbert Dreyfus. Eu tenho ele ali, depois eu passo para vocês. What Computers Still Don't Do, que é o livro de 72. Né? Olha que interessante, ele é o primeiro que diz isso que eu acabei de repetir para vocês. A redução de todas as considerações de significado a técnicas formais de sintática. É só combinação, é 01, 01, 01, 0001, é isso que faz a informática. Ou seja, o fundamental é retirar essa dimensão da caixa preta de uma inteligência artificial, da internet. Isso parece soa, né, Ângelo? Nós somos eu mais velho, tu é muito mais nova que eu, repito. Né? Isso soa, parece a nossa avó falando, né? A internet, eu vou entrar na internet, eu vou falar sobre inteligência artificial. Isso é caixa preta. Um dos maiores especialistas nisso, chamado Eugene Morozov, diz assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir essas dimensões do Big Data, por exemplo. Né? Saber de maneira concreta o que isso significa. Né? E a gênese desse tipo de metodologia cognitiva, que a gente chama de inteligência artificial, está nisso. Né? Redução de toda a dimensão complexa da semântica, do sentido, a uma concatenação operativa para reconhecer sequências, para reconhecer padrão. Algoritmos é o nome disso. Né? O Bifo tem... Eu insisto no Bifo, porque para mim é um dos melhores que denuncia desde sempre essa gênese metodológica conectiva, né? Que é o que respalda a nossa mentalidade digital contemporânea. Né? Ele tem um outro livro, eu vou trazer sempre ele à tona. Está sendo traduzido esse livro já agora pela Ubu, se eu não me engano, vai sair daqui a pouco, chamado Breathing. Né? Muito interessante fazer a conexão com o I Can Breathe, né, que nós estamos vivendo. Isso tem muito a ver, muito a ver. Esse livro chamado Caos e Poesia, o subtítulo dele, o Bifo faz uma linda analogia poética sobre o que algoritmo quer dizer. Né? Primeiro ele pega algorithm, né, ou seja, algo e rhythm, ou seja, pega a ideia do ritmo e a ideia do algos. E é interessante, claro, que não é essa a etimologia da palavra, porque o algos aqui faz referência a um matemático árabe, etc. Não é isso. Mas o Bifo faz algo poético que é extremamente elucidativo para a gente pensar, principalmente sendo ocidental, né? Sendo greco-romano. Né? Algos no grego quer dizer, não que eu fale grego, tá? Estou só lendo o Bifo, tá? Mas algos quer dizer dor. Né?
Algo quer dizer fragilidade, por exemplo. É só para tentar entender o que está em jogo quando a gente fala de uma metodologia conectiva. E não daquilo que a gente pode conversar depois, que eu não esqueci. O que é a diferença entre uma lógica, aspas, entre relações conectivas e relações conjuntivas. Estar junto, com. Né? A diferença entre uma coisa e outra é fundamental para entender a tecnopolítica hoje em dia. Ou seja, nós vamos nos dar por vencidos através de relações conectivas que amputam qualquer ou grande parte da sensibilidade, da mudança daquilo que a gente chama hoje de empatia, né? Daquilo que toca, e agora não vamos esquecer que em dimensões virais, se a gente não se tocar sobre aquilo que está se passando conosco, tocar nesse sentido profundo, daquilo que está nos afetando, a gente não vai conseguir sair do sistema, aspas, né, tecno-totalitário, sobre o qual todos nós estamos cansados de saber. Né? Essa é uma dimensão muito interessante, sobre a qual depois a gente pode conversar. Bom, estou falando demais, já falei quase 1 hora, mas eu vou mais um pouquinho adiante, tá? Sejam pacientes comigo, né? Quando eu falei de dataísmo, né, quando eu falei de algoritmos, entendam nesse sentido que o Bifo nos informa. Esvaziamento da linguagem de sentido. Né? É isso que faz as dinâmicas, não raro, neoliberais. Né? Aqui o neoliberalismo no sentido muito para além de qualquer relação econômica ou de organização política. E sim de forma de vida. Né? Se a gente puder pegar desde autores clássicos, como o próprio Michel Foucault, Gilles Deleuze, Guattari, ou seja, chegando até os contemporâneos que viraram best-seller. Hoje, talvez, o autor mais lido no mundo seja um coreano, Byung-Chul Han, que dá aula na Universidade Livre de Berlim. Né? Esse termo dataísmo não é do Byung-Chul Han, ainda que ele trabalhe dentro do seu psicopolítica, não é dele. Né? E é interessante saber de quem é o termo dataísmo, né? Ou seja, uma profusão de dados que exatamente incita, ou melhor dizendo, que é incitado, né, que nós somos incitados a produzir. Né? Esse termo é do Chris Anderson, né, que é um desses lobistas, vamos chamar assim. Se vocês jogarem no Google, aí vocês vão ver, ele tem um livro Como Fazer TEDs, né, que são aqueles vídeos lá, como fazer vamos dizer assim, como fazer marketing dirigido, data mining, ou seja, vamos ver como é que... Tem um livro chamado Makers, muito interessante, né? São todos os lobistas clássicos do neoliberalismo hoje, né? Esse Makers aí é fantástico, né? Depois eu posso conversar um pouquinho, caso vocês queiram. Bom, mas o que está em jogo quando, por exemplo, o Han fala, né, sobre a tal da psicopolítica é, sobretudo, uma exploração, uma autoexploração de si. Né? Aquilo que o Foucault já tinha chamado de empresário de si, diz respeito a uma otimização, um esgotamento. Não é à toa que a gente vai ficar deprimido, com burnout, né? Deprimido dentro de casa, cheio de coisa para fazer e não faz, e quando faz demais, nunca é suficiente. Mas, sobretudo, porque esse tipo, repito, esse tipo de dimensão de exploração da liberdade é a qual depende o controle. O controle depende desse tipo de liberdade. Depende de incitação dela. Burroughs, novamente. Né? Ou seja, uma psicopolítica digital, como diz o Han, tem essa dimensão de uma vigilância, lembra que eu falava antes para você? Uma vigilância passiva e um controle ativo. Então não é apenas uma dimensão de vigilância, mas uma dimensão de controle. Né? Aí se forja aquilo que a gente chama novamente uma caixa preta, né? O Big Data. E é engraçado como a gente fala de várias dimensões, o Morozov diz isso, né? A gente fala de vários bigs, né? Com a Big Farm, né? Ou seja, a pharmacology, ou seja, da indústria de remédios, da indústria da comida. Aí quando tu fala do Big Data, parece que aquilo se torna algo intocado, imune. Aquilo não é, de alguma maneira, levado a sério, vamos chamar assim, ou questionado de maneira profunda. Bom, é a partir daquilo ali, é a partir do exame do Big Data que a gente consegue perceber o quanto o tipo de eficiência do controle está vinculado ou reside na sua amabilidade. Ou seja, o Big Brother tem que ser o Big Brother amável. Né?
tem que ter aquela dimensão de que aquela coisa me facilita, eu não posso viver sem. Como é que eu posso viver sem isso? Aquilo me facilita a minha vida. Olha como eu me conecto com as pessoas, olha como eu encontro quem eu nunca vi. Ou seja, esse tipo de amabilidade, e aqui vale a gente pegar um testemunho histórico. Olha que bacana. Isso é trazido pelo Byung-Chul Han, tá? No Psicopolítica, livro dele. Lá, na maioria de vocês não é nem nascido, mas lá em 1984, olha que interessante, né, Ângela? Novamente, hoje talvez o texto, a conferência seja sobre o Orwell, em outras palavras, né? Lá em 1984, aí sim a data, não em 49, quando ele escreveu, mas a data que ele fazia referência, a Apple anuncia o seu principal produto. Vocês sabem como é que a Apple anuncia o seu principal produto? Olha que interessante. Eu vou pegar aqui no meu Kindle, né? Óbvio, né? Que bacana, né? Vamos pegar aqui no Kindle e lembrar como é que a nossa Apple lá em 1984, vocês me deem, porque eu sou ainda analógico, então até eu achar, obviamente vou demorar um monte, mas vamos ver se eu acho. Tá aqui, achei, mais um dedinho aqui, achei. Vou ler, tá? Citação do Byung-Chul Han. O legendário anúncio da Apple, que em 1984 passou naquilo que é, hoje em dia ainda, o minuto mais caro da publicidade, que é o intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos. Né? A Apple aparece como a libertadora contra o Estado vigilante de George Orwell, né? Descrito pelo Orwell. Diz assim, só para dizer, o que a Apple estava lançando, tá? Que você não era nascido, né? Uma coisa chamada Macintosh, né? Os mais velhos vão lembrar, né? Macintosh. Sabe o que dizia? Primeiro PC, vamos chamar assim. Né? Também não sabe o que é personal computer, né? Aquela história, né? De nunca, claro que é pessoal, hoje já é naturalizado. Em 24 de janeiro, a Apple Computers introduzirá o Macintosh e verá porque 1984 não será como 1984. Ou seja, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma dimensão libertadora, anunciada de maneira amável pela própria nossa grande Apple. Ou seja, o que nós estamos em jogo aqui é o ovo de Colombo da era digital. Os dados. Aquilo que vocês poderiam ler em outros termos, por exemplo, Foucaultianos, quando se trabalha com vigilância, né, o panóptico é o ovo de Colombo da era da vigilância, dizia Jeremy Bentham, né, só para usar um clássico trabalhado pelo Foucault. O Han diz aí, com toda razão, o ovo de Colombo da era digital é exatamente os dados, o Big Data. Jogado em dimensões, em escalas macro, por isso Big Data, há uma mensurabilidade máxima da vida tornada quantidade, que não tem nada de novo quando a gente está falando já em dimensões, vamos chamar assim, de filosofia mais antiga. Ou seja, a ideia é que, como diz o Chris Anderson, num texto que daria para colocar e está no Google, a gente pode colocar aí, The End of the Theory, de 2008, um texto na Wired, na revista, essa de geeks, né, a revista da galera da informática. Ele diz, olha, nós chegamos aí, ele trabalha com a ideia de dataísmo, né, o Chris Anderson, por óbvio, né, essa ode do mercado, agora através dos dados, em que os números falam por si, diz ele em certa altura do artigo. E mais, ele tem um livro agora, eu me lembrei, bem interessante, porque ele diz, o futuro é grátis. Interessantíssimo isso, porque é exatamente como funciona. Já há muito tempo, qualquer tipo de plataforma ou qualquer tipo de suposto, né, meio ou, vamos chamar assim, instrumento de conexão. São todos gratuitos. Valeria para a gente avançar, para não tomar mais tempo, que eu quero ainda falar sobre os casos concretos, que é isso que talvez desperte a atenção mais profunda de vocês. Mas quando a gente vê isso em termos políticos mais específicos, a gente consegue claramente perceber o quanto dimensões de escolha, dimensões comerciais, dimensões de consumo, dimensões de compra,
hoje se tornaram par e passo dimensões de escolha política, né? Ou seja, marketing de escolha de produto é marketing de escolha de candidato ou de representação política. Sempre foi. Agora ainda mais, né? Data mining, micro-targets, isso é tudo do mercado, de vender coisas, né? Internet das coisas, vamos chamar assim, para vender coisas, entre elas políticos ou representantes e qualquer coisa que o valha, né? Dentro da grande selva eleitoral, por exemplo. Isso não é novidade para ninguém, né? Há uma das melhores, na minha opinião, uma das melhores autoras que trabalha sobre isso é a Cathy O'Neil, né? A Cathy O'Neil tem vários vídeos do Google, vocês assistam, é uma matemática, professora da Universidade de Harvard, e tem um livro chamado Weapons of Math Destruction, ou seja, armas de destruição. Esse math, aqui ela usa o jogo das palavras, math no sentido de armas de destruição em massa, e armas de destruição matemáticas, math, né? Ou seja, são armas que ela está falando dos algoritmos, né? Vários, né? Que assim operam. E aí ela traz os casos concretos, como foi o caso do Facebook, na eleição do Trump, e assim por diante, né? Mas isso a gente pode, caso vocês queiram entender um pouco mais como funciona, como a gente pode tentar ajudar para perceber como funciona uma Cambridge, ou funcionou uma Cambridge Analytics, por exemplo. Seria interessante ver como é que isso funcionou, não só em termos da eleição do Trump, Brexit e Brasil, por exemplo, seria bem interessante, né? Mas caso vocês queiram, depois a gente pode conversar um pouco. Mas falar em Big Data, portanto, de maneira bastante sucinta, é falar dessa interpenetração entre comunicação, vigilância e controle. Acho que deve ter ficado bastante claro. Isso sendo produzido através, ou dependendo da incitação ao teor máximo daquilo que a gente pode chamar de, aspas, liberdade, né? E aqui, inclusive, pode ser voluntário ou não. Basta eu fazer um opt-in, como dizem, né, todos, né? Opt-in é aquilo que a gente sempre faz, né? Seguir, aceitar. Ninguém vai ler nada e está aceito. Então, a liberdade entendo nesse sentido, não é de algo apenas deliberado. Eu vou lá e cedo meus dados. Eu não devo nada, eu não temo nada, eu não me importo com isso. Não, tem mais coisas envolvidas a respeito disso, que é sobre o que eu vou falar agora nessa reta final. Vamos lá, então, né? Eu já falei desse autor, já falei do Eugene Morozov, né? Tem um livro chamado Solucionismo Digital, né? Mas saiu agora faz pouco, inclusive foi traduzido em português, um texto, vocês podem encontrar na página da Naomi Klein, né, a jornalista Naomi Klein, que tem um excelente livro sobre logos, né, a teoria do choque, the shock doctrine, né, ou seja, vários, em que eles vão tentar agora, em contexto de pandemia, pensar as práticas, fazer uma cartografia crítica, portanto, das práticas dos dataísmos, ou se quiser, dos algoritmos em tempos pandêmicos, né? É interessante porque a Naomi sugere um termo sobre o qual a gente poderia discutir bastante, né, que é muito preciso, chamado Screen New Deal, né, ou seja, é um novo acordo em termos de pantalha, né, e de ecrã, como dizem os portugueses, em termos de tela, de screen, né, ou seja, o contexto contemporâneo nos coloca diante de um laboratório daquilo que é um futuro, poderá ser um futuro permanente. É sobre isso que a gente tem que discutir agora. Ou seja, o que o fetiche da tecnologia, inclusive, pode implicar em termos jurídicos, que a gente pode discutir daqui a pouco, né? Mas a promessa de que ela resolva todas as dimensões de problemas da nossa vida, inclusive jurídicos, né? Não vai faltar gente aí alucinada por inteligência artificial, com seus robozinhos, né? Parecendo grandes crianças velhas, né? Adolescentes, né? Velhos pós-modernos, assim, que descobriram a tecnologia e acham que isso trouxe uma grande solução. Não, né? A Naomi Klein traz um exemplo, e aqui, olha, da boca de quem isso... E aí, ó, estamos aí, né? né? Robôs, justiça 4.0, essas coisas. Os caras vão para cima de Moá, não, né? Não vai rolar. Né? Mas vou pegar um testemunho, então, só para dizer que eu não estou pegando no pé dessa galera, mas vamos lá. Tem um cara chamado Eric Schmidt. Caso vocês não saibam, é o CEO da Google. Né? Agora, dia 6 de maio. Andrew Cuomo, governador do estado de Nova York,
Agora tá, né? Todo mundo sabe quem é porque tá, né, na ponta dos noticiários. Dia 5 de maio, jogue no Google porque vai aparecer esse vídeo. Andrew Cuomo conversa, claro, tal como nós estamos conversando, virtualmente, com o Eric Schmidt, né? E diz, estou falando de Nova York exatamente porque não é à toa, né? Sobre integrar a tecnologia a, aspas, todos os aspectos da vida cívica. Essa é a expressão. Não vamos esquecer que no dia anterior, dia 5 de maio, é que eu estou trabalhando com os casos concretos, e vamos chegar no Brasil, caso vocês tenham curiosidade, né? No dia anterior, dia 5 de maio, o próprio governador fecha uma parceria com a Fundação Gates. Para quê, Ângela? Sistema de educação inteligente. Beleza. A Naomi Klein traz uma pesquisa muito bacana, porque ela conseguiu, através da Lei de Acesso à Informação norte-americana, ter acesso aos slides do Eric Schmidt de uma reunião que o Eric Schmidt teve com o Congresso norte-americano, já que ele é assessor do Ministério da Defesa e assessor também de comissões parlamentares. Exatamente esse texto aí. Screen New Deal. O Eric Schmidt tem um slide, começa o slide dizendo o seguinte: o futuro é executado por inteligência artificial. E aí grifa inteligência artificial. E mais, diz assim, logo na apresentação, o dia não vou lembrar, mas é maio de 2019, um ano atrás, ele diz assim, e depois sai no relatório da National Security Commission of the Artificial Intelligence do Congresso americano. Vigilância é um dos primeiros e melhores clientes da inteligência artificial. É dito pelo CEO da Google, não está dizendo pelo professor Augusto paranoico da tecnologia. Não, pelo CEO da Google. Tá? Sabe por que ele está fazendo isso? Isso é muito importante para o texto da Naomi, porque depois eu vou passar para os casos concretos de como vem se dando isso em termos de pandemia. Europa, China e Brasil, que eu acho que é importante a gente pegar esse mapa. Isso é importante porque a preocupação do Eric Schmidt, tanto da Google, quanto, não vamos esquecer que isso é fundamental, tanto da Google quanto da Apple agora, é a concorrência com a Alibaba. Quem não conhece a Alibaba é exatamente a concorrente chinesa dessas mega empresas, daquilo que a gente chama de capitalismo de plataforma. Óbvio que não é só a Alibaba, é Baidu e o Huawei, né? Huawei, se quiser, né? Os celulares que todo mundo conhece. Ou seja, a preocupação é derrubar tarifas alfandegárias e barreiras governamentais e regulatórias nos Estados Unidos hoje. Essa é a pauta do Eric Schmidt. É interessante porque isso vai trazer, é o que eu costumo chamar, né, a carona no corona. Né? Qual é a carona no corona? É, sem dúvida nenhuma, a luta contra o vírus e impõe dinâmicas de lógicas de guerra, que exatamente em termos de crise, em termos de, aspas, né, de que a gente não aceitaria em outro momento, mas agora é fundamental. Então vamos. E-commerce, telesaúde, teletrabalho, cidade inteligente, drone, 5G e vamos embora. É interessante ver que é o próprio CEO da Google que vai atentar e conectar de maneira íntima inteligência artificial, essa caixa preta, que é o que ele está vendendo, que ele não vai dizer o que significa isso, acabamos de perceber o que isso significa, com inteligência artificial, com vigilância. Bom, isso são os discursos que agora a gente vai tentar ver como é que eles estão se concretizando em contexto pandêmico. Pegando essas três, se me permite, de maneira muito esquemática, Ângelo, para a gente não poder conversar bastante, né? Pegar o esquema chinês, que é muito interessante, porque os desdobramentos vão se dar em termos brasileiros, tá? Chinês, europeu e, sobretudo, aquilo que a Google e a Apple querem que se implemente em termos norte-americanos. Né? Eu sugiro a leitura do texto do professor Giorgio Griziotti, né? Um texto chamado... o livro dele é Neurocapitalismo, tá? Mas o texto se chama... Vamos lá.
Covid-19 alguma coisa. Depois eu mando para vocês, tá? O que está em jogo agora nessa última parte que eu quero conversar com vocês? A difusão das técnicas de vigilância em massa. Quais são as técnicas de vigilância em massa que a gente consegue apontar de maneira clara e esquemática? Dentro daquilo que o Graziotti chama de biohipermídia. Na China a gente consegue ver esse cenário muito bem colocado. Neurocapitalismo, exatamente. Neuro é de neurônio, né? De mudança de, né, neurocapitalismo. Está em espanhol, se eu não me engano. Exato, está em espanhol. O que essa mediação tecnológica implica agora em difusão de técnicas de vigilância em massa? Essa é a pergunta, né? Bom, na China nós temos algo que é muito interessante. Talvez eu esteja dizendo algo meio óbvio para a maioria de vocês, mas é interessante sublinhar, né? A China instaurou o que a gente chama de um health code, né? Um código de saúde. Na verdade, um GPS health code, ou seja, um código de saúde através de georreferenciamento, gerado através de um QR code, né, de georreferenciamento. Adivinha conectado ao quê? Ao Alipay. O que é o Alipay? É o principal instrumento da Alibaba, que é a compra eletrônica, um dispositivo eletrônico, uma cifra eletrônica, um cartão digital, vamos chamar assim. E esse health code, eu só consigo gerar esse health code através desse QR code depois, né, como produto final, se eu fizer obrigatoriamente, né, a adesão ao Alipay, compra eletrônica, que permite as compras eletrônicas de todas as dimensões na China hoje, praticamente, e o WeChat. O WeChat é o nosso WhatsApp na China. É interessante porque todos, essa base, a China já informou que toda essa base de dados vai servir para classificar pessoas físicas e jurídicas. Classificação. Eu dei um curso há uns 5 anos atrás sobre Black Mirror. Lembram, né, que era um dos episódios chamado Nosedive, talvez um dos mais famosos, né? Lembra, né? Das estrelinhas, né? 4.2 tu vive, 4.1 tu é despejado, e assim por diante. Né? Isso não é Black Mirror. Tá? Nunca foi Black Mirror, nunca foi distopia ou algo parecido. Né? Esses dados, ou essa base de dados gigantesca, a China vai implementar em nível nacional. E vai ser a base para o futuro, para aquilo que eles chamam de um sistema de crédito social. Paramos aí. Paramos aí, porque é muito interessante. Paramos no sentido de damos um breakzinho, porque é claro que, falando em termos tupiniquins, não sei se vocês lembram, o dia 10 de outubro de 2019, do ano passado, obviamente, né? 10 de outubro de 2019, que nós temos um decreto do governo federal, o 10.046, que abre a iniciativa de um cadastro base do cidadão. Lembram disso? Sabe como é que o nosso ministro da Economia chamou essa iniciativa? GovTech. Paulo Guedes deve ter aprendido a única palavra dele em inglês e falou aquilo que é o mais genuíno dele. GovTech. Não vai ser à toa que contra a Lei Geral de Proteção de Dados, nenhuma novidade para vocês que são do direito, inclusive eu, de alguma maneira, sou meio borderline, sei lá se eu sou, né? Mas que entraria em vigor quando? Vocês lembram? Entraria em vigor agora, em agosto de 2020, nós temos a postergação para maio de 21. Isso é bem interessante. Depois que eu vou chegar por quê, né? Isso aí é só uma nota de rodapé, porque eu não cheguei no Brasil ainda. Mas vamos voltar para a China, tá? Isso foi implementado, essa obtenção do Código de Saúde, do GPS Health Code, criado em 25 de fevereiro, tá? Emite o QR Code verde, amarelo e vermelho. Verde, obviamente, livre circulação, tu tem que apresentar para circular na cidade. Amarelo, quarentena de 7 dias. Vermelho, quarentena de 14 dias. Tá? Mais de 200 cidades na China já tem essa implementação. Não preciso dizer qual é o volume de dados disso, relacionado à saúde, onde mora, tudo vige dentro desse tipo de plataforma. Né?
Isso na China, né? Eu fiz alguma referência de uma inspiração, vamos chamar assim, verde amarela, né? É interessante porque aparece outra experiência que a gente não vai conseguir conversar aqui. A experiência da Coreia do Sul é diferente, é uma experiência de triangulação de geolocalização através do celular, que é coisa que já acontece no Brasil. Né? Singapura tem a ver com rastreamento de contato, que é o que a Europa está adotando. A Europa está adotando um modelo de rastreamento de contato, ou seja, na Itália e na França já estão fazendo esse tipo de sugestão, supostamente tentando proteger a privacidade. Sim, exatamente. Claro, como é que vai gerenciar esse tipo de dado? Essas mesmas empresas que eu fiz referência. Né? Chega a ser risível, né? Mas tudo bem. É interessante porque aqui dá para se transferir para o, aspas, né? Para aquilo que para mim é um modelo muito mais claro de parceria, agora de 10 de abril. 10 de abril, ou seja, a gente está fazendo um seminário sobre tecnopolítica e não vale de nada esse tipo de seminário se a gente não falar sobre o que está acontecendo. A Google e a Apple, dia 10 de abril, anunciaram prometeram um modelo de Bluetooth para integrar os iOS e os Androids. Sabe o que significa? Sem dúvida, uma revolução no poder global dessas duas empresas. Ou seja, Silicon Valley entra noutra gama, não apenas de gerenciamento dos nossos dados ou obviamente, de violação, que é histórica, violação de privacidade dessas empresas. Né? É muito importante esse tipo de acordo anunciado por essas empresas. Isso dá de maneira muito clara algo que agora eu vamos tentar conversar nessa reta final, né? Depois a gente pode voltar em algum aspecto que vocês achem interessante do que a professora agora, me fugiu completamente o nome, só me lembrei do sobrenome dela, né? Zuboff, alguns dos meus alunos aí, The Age of Surveillance Capitalism, né, a era do capitalismo de vigilância. Zuboff, depois eu passo o livro dela. Tá? Shoshana, exatamente. Shoshana Zuboff. Obrigado, Ana, obrigado, Fernando. Depois posso conversar um pouco sobre o que significa o tal Surveillance Capitalism, né? Que exatamente essa prática de recolhimento, de reunir experiências através dos dados, quaisquer dados, né? E não basta a gente estar online, ou melhor, não é uma proteção estar offline. Né? Isso também é muito importante para perceber o que os algoritmos, do que os algoritmos também se alimentam, né? Aquilo que a Shoshana chama de behavior surplus, ou seja, uma mais-valia comportamental, vamos chamar assim. Eu chamaria mais-valia vigilativa, ou algo parecido. Né? Que são os dados que não apenas são dados, mas os dados que podem ser recolhidos de maneira livre. Né? Aquilo que as empresas chamam de dados residuais. É interessante, a gente poderia falar em dois exemplos, caso vocês tenham curiosidade e nunca tenham ouvido falar. Um, obviamente, a maioria de vocês já até deve ter utilizado, né? Ou quando eram mais novos, ou sei lá quando, né? O Pokémon Go, né? Por exemplo. O Pokémon Go. É o joguinho. Pois é. Depois a gente pode conversar sobre o que significa esse joguinho, que nunca foi um joguinho, né? Sim, era um guia de comportamento das pessoas através da diversão. Né? E outros esquemas de vigilância, como o Google Nest e outros sistemas de segurança, a gente pode entender a profusão e a produção de volume e variedade de dados através daquilo que se chama de serviço grátis. Né? Hoje, a Google ganha exatamente através disso. Tá? Bom, agora vamos chegar num ponto fundamental para mim. Nesses últimos minutinhos, Ângela, se tu me dá mais uns 10 aqui, pelo menos para a gente conversar, 10, 15, que é o seguinte, o que isso se passa em termos de... Como isso se passa em algumas dimensões, vou disparar para vários lados aqui. Como isso se dá em termos de práticas no Brasil? Ou vem se dando, né? Daquilo que alguns autores, como o professor Acácio Augusto, inclusive faço merchandising, porque amanhã o Acácio vai estar numa live comigo no perfil do grupo, @politicrim. Ele é um dos coordenadores do laboratório do LaCintec, da Unifesp,
das Relações Internacionais, que é muito preocupado em temas como democracia securitária no Brasil e tecnologias de monitoramento. É dali que eu tiro a maioria dos dados, não tem nada novo meu, e é tudo copiado dele, tudo hackeado dele. Tá? Para quem quiser, eu pelo menos cito algumas plataformas para a gente entender o que vem se dando em termos, em contexto pandêmico. Algumas coisas interessantes que daria para a gente, antes de entrar propriamente nas tecnologias de monitoramento e as suas novas formas hoje no Brasil. Tá? Daria para acessar, caso algum de vocês, um grupo de vocês tenha interesse em acompanhar as dinâmicas, inclusive legislativas, já que nós estamos no direito aqui, dos países que declararam, por exemplo, a emergência, a gente pode entrar num site chamado COVID Civic Freedom Tracker, por exemplo. Ali acompanha-se, por exemplo, ontem eu olhei para montar esse seminário, 86 países tinham declarado estado de emergência, por causa do Covid. Tem um outro chamado COVID State of Emergency Data. Tudo plataformas online, de quais são os países que reportam os seus dados do Covid à ONU, por exemplo. E o mais interessante, que é um monitor regulatório, perdão, do Covid-19, da FGV, que junta a produção normativa no Brasil em termos de pandemia. Muito interessante, para quem quer trabalhar isso para pesquisa dentro do direito, seria interessantíssimo. Né? Outra, só para dar mais uma fonte importante, o boletim do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, também da Unifesp, que é maravilhoso, porque em termos de Brasil, não é apenas a questão da subnotificação, é a quantidade de mortes sobre as quais não haverá atestado de óbito. E simples uma mera declaração, tal como nós temos amparado legislativamente hoje. Não é mais necessário uma declaração formal, um atestado de óbito, e sim a mera declaração. O Centro de Antropologia e Arqueologia Forense está indo exatamente na fonte para perceber as subnotificações. Né? Onde? Nos necrotérios. É bem interessante. Mas, dado esse panorama prévio, vamos entrar nas tecnologias de monitoramento, suas novas formas. Vou dar só alguns exemplos, tá? Vamos lá. Rio de Janeiro. Companhia de Engenharia de Tráfego. A 7. Se tiver a maioria de vocês falando obviedades, vocês me cortem a palavra. Né? Mas para mim não tem nada muito, muito de óbvio. É muito importante sublinhar o óbvio aqui. 500 câmeras são instaladas para detectar aglomeração na cidade do Rio de Janeiro, que consegue, inclusive, perceber a distância de meio metro entre as pessoas. Automaticamente, vai soar lá na COR, né, no Centro de Operações Rio, literalmente uma sirene, e vincula diretamente ao chamado Disque Aglomeração. Ou seja, em tempo real, a atuação de controle policial. E eu não estou falando das coisas meio óbvias, né? Tipo, estimular aquilo que nós da criminologia sempre falamos que é a primeira e um dos melhores sinais do fascismo. Estimular o cidadão polícia. Disque aglomeração, disque denúncia, né? Denúncia anônima, essas coisas, né? As parcerias são várias, né? Inclusive em termos de Instagram, a maioria de vocês deve conhecer, né? Deus, vacilou Covid BH, vacilou Covid não sei o quê, ou seja, são todas plataformas de estímulo ao cidadão polícia. A gente poderia até conversar depois, mas vamos pegar os exemplos que eu havia apontado. Engenharia de Tráfego do Rio, certo? Parceria da cidade do Rio também com a TIM, triangulando o georreferenciamento de celulares, né? Que são cedidos os dados gratuitamente. Gratuitamente. Porque a TIM e a Telefônica sempre venderam esses dados, depois nós podemos chegar em alguns exemplos concretos. E venderam de maneira autorizada, né? Por mais que os advogados consumeristas ou os estudiosos dizem que isso viola o direito do consumidor. Sim, sem dúvida nenhuma viola, mas temos, inclusive, uma lei que autoriza isso, que daqui a pouco a gente pode chegar aí. Recife contratou a InLoco para monitorar 800 mil pessoas. São Paulo assinou com a Telefônica para os dados de georreferenciamento.
né? E tudo isso é interessante porque eu fui atrás para saber, e ontem a Fê estava aqui na minha frente, né? Hoje ela está lá embaixo, mas a Fê estava aqui na minha frente, e ela encheu o saco de tanto eu falar. Eu vou atrás disso aí, do que está acontecendo. E eu toda hora parava para conversar com ela a respeito. Sabe quem está fazendo esse tipo de, aspas, de administração de dados? A ENGIE do Brasil. Coloque no Google aí, ENGIE do Brasil. Faz a manutenção das câmeras do Rio e todo o gerenciamento de mais de 60 cidades. É uma mega empresa com capital aberto na Bolsa de Amsterdã, se eu não me engano. ENGIE, que é uma multinacional, é a ENGIE do Brasil, que fala sobre cidades inteligentes, segurança e monitoramento de dados. Inclusive, olha que uma das coisas interessantes que eu achei fuçando, porque pesquisador faz isso, fuçando o site deles, que ele é um dos responsáveis pela manutenção, exatamente. Né? Deixa eu ver se eu consigo, Ângela. Deixa eu ver aqui. Tá? É ENGIE do Brasil. É uma das responsáveis, inclusive, pela administração dos dados do submarino nuclear brasileiro. Mas isso é assunto de segurança nacional, professor. Como é que uma empresa privada está fazendo isso? Pois é. Inclusive é peça de marketing deles. Né? É muito interessante. Né? Vamos mais adiante. Não vamos? Já falamos da nossa MP 959, né? Não vamos voltar nessa, que posterga para 21 o vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Mas vamos mais adiante. Eu quero trazer mais pelo menos dois exemplos para a gente conversar. Um em âmbito internacional que reproduz esse tipo de lógica no Brasil. Exato, Rômulo, exatamente. Depois eu passo o link. Um aspecto macro, que são as diretrizes da ONU, que isso vai, inclusive, obviamente, impactar mais cedo ou mais tarde o Brasil, e outra, as posturas de políticas governamentais que a gente tem em vigor, né? Além dessas aí que eu já falei. Olha que interessante, no primeiro aspecto, não sei se vocês chegaram a examinar, eu fui atrás disso antes de ontem, as recomendações da ONU, lá de 20 de março, recomendações gerais, sobre o enfrentamento com relação à crise socioeconômica do Covid. Share Responsibility, Global Solidarity, é o documento. Ele faz a referência à Agenda 2030 das Nações Unidas e às 17 ODS, né, que vira moda em tudo que é programa do direito. Né, já sabe muito bem como é que é isso. Né? É interessante que se a gente for pegar para ler as recomendações da ONU, além daquilo que é mais ou menos óbvio, caridade, controle mútuo, medidas judiciais para liberar os presos, ações globais de guerra à pobreza, blá, blá, blá. Aqui entra interessante o discurso concatena da ideia da atenção aos mais vulneráveis, fabulosa, evidente. Mas o argumento aqui, que é o mais interessante, é guerra à pobreza, guerra ao vírus. E propõe para isso, para enfrentar a guerra ao vírus, olha o termo que vem circulando de maneira quase que corrente em todos os espaços, ou seja, é um assunto de segurança internacional, logo vai ser segurança nacional também. É assunto de segurança internacional a proposição, aspas, de inteligência artificial, exatamente, isso aí, Ângelo, end.com.br. A proposição de inteligência artificial de parcerias público-privada. Está escrito nas recomendações da ONU, né? Não é em outro espaço. Isso a gente poderia discutir caso vocês tivessem interesse, não sei se tem alguém da área, mas da RI, né, o quanto isso vai respaldar as políticas intervencionistas de práticas de monitoramento, inclusive de peacekeepers, que a gente chama no direito internacional, ou seja, de intervenção em países, daqui um pouco. As chamadas, né, missões de paz vão ter outra roupagem. Não precisa ser nenhuma mãe de Ná para entender que vai ser assim as roupagens das próximas missões de paz da ONU. Agora o contexto é o Covid, a guerra os modos de ação se dão através desse tipo de plataforma. Isso é o aspecto macro. No micro, não sei se vocês lembram,
E agora, para encerrar, só para pegar mais esse exemplo, que é um exemplo candente, porque está ainda em julgamento, vamos chamar assim, que lá, além da MP de 29 de abril, essa que postergou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados para 2021, ela se deu por uma razão muito simples, entre várias, que a Ângela talvez possa me ainda esclarecer muito mais profundamente. Mas houve uma outra MP, a 954, de 17 de abril, que solicitava, em virtude da situação de emergência na saúde pública, a todas as companhias telefônicas enviarem os dados de todas as contas PJ e PF, pessoa jurídica e pessoa física, para o IBGE. Pedido, está dizendo isso expressamente na MP, pedido do ministro da Economia. O IBGE emitiu uma nota. Eu só estou contando historinha, que a gente joga no Google e lembra. Só ligar os pontos, né, como a gente costuma fazer. O pesquisador faz isso, liga pontos, através de uma grande plataforma de reflexão. O IBGE emite uma nota dias depois, se não me engano, 18 ou 19 de abril, agradecendo essa benesse do governo federal, referindo que esse tipo de MP, completamente inconstitucional, se amparava legalmente numa lei, que é a 5534. Alguém lembra de quando? 5534 de 1968. Sabe quando é que ela foi editada? Um mês antes do AI-5. Ou seja, o IBGE esclarece referindo que se ampara legalmente numa lei da ditadura militar que amparou, inclusive, a decisão de um mês depois da decretação do AI-5. É claro que em 24 de abril o Supremo suspendeu a MP até o julgamento da DIN. Mas eu estou falando das iniciativas. Aí, como não houve esse tipo de dinâmica, o que aconteceu? Emite uma nova MP que posterga a lei, né? Posterga a Lei Geral de Proteção de Dados, que poderia supostamente dar, depois a gente pode discutir um pouco dos limites que a lei, nesse aspecto, o aspecto legal tem, para enfrentar esse tipo de complexidade, vamos chamar assim. Mas para se perceber, e aí eu juro que eu encerro por aqui, perceber que se é ruim com a Lei Geral de Proteção de Dados que vai ter, se é ruim no sentido de que ainda há muitos problemas nela, não vamos esquecer que a Lei Geral de Telecomunicações permite vender os dados agregados sem identificação. Dados agregados de todos nós. As companhias telefônicas vivem vendendo para todo mundo, governos, inclusive, os principais clientes são governos, empresas privadas, anonimamente, os dados que chamam-se de dados agregados, né? Aquilo que são dados residuais, que eu falava, que é o que de fato respalda o capitalismo de vigilância. Querem uma fonte bem curiosa, para vocês notarem o quanto isso não funciona? Duas coisas. Olhem uma matéria do Intercept de 13 de abril, investigando como é que a Vivo vende os dados, por exemplo, para o governo do Espírito Santo. Estou trabalhando com coisas que não precisa pesquisar muito. O governo do Estado do Espírito Santo comprou uma quantidade absurda de dados, o governo, no caso, a Secretaria de Turismo, através de um programa que é vinculado na página da Telefônica, que é a chefe, né, vamos chamar assim, a dona da Vivo, que se chama Smart Steps. Dê uma olhada. Para aqueles que não são da área, vejam. Smart Steps são exatamente pacotes de venda de dados que nada de anônimo tem, que uma jornalista do Intercept conseguiu, pesquisando no Google, através das informações dadas, quem era o José da Silva. Do interior, não sei da onde, que tinha estado em tal dia, em tal hora, blá, blá, blá. Não vai ter muita novidade se a gente jogar no Google e perceber quem são os clientes nesse caso aí, da Vivo ou algo parecido. O que eu estou falando é da naturalização completa de venda desses tipos de dados
de empresas privadas, para empresas privadas e administradas por empresas privadas, para outras empresas privadas e mesmo para os governos. Isso se chama, encerrando por aqui, se chama capitalismo de plataforma. Capitalismo de vigilância, que vai recolher exatamente as nossas experiências, todas, inclusive essa aqui que eu acabei de fazer com vocês, se tornar matéria-prima para produtos digitais, não só para dispositivos supostamente para comunicação, mas para tornar rentáveis as nossas ações, sentimentos, gostos. A Shoshana chama isso de Big Data Robbery, né? Ou seja, um grande roubo de dados. Repito, a principal estratégia, que é sobre a qual eu tentei me debruçar aqui com vocês, de maneira bastante rápida, portanto confusa, porque é muita informação, a principal estratégia é que esses mecanismos, técnicas, operações se tornem indetectáveis, indecifráveis. E para saber disso, não precisa ser nenhum hacker, não precisa ter conhecimento técnico para isso. Basta refletir como funciona esse tipo de dinâmica, ou seja, da criação de modelos de predição e modelos de vigilância, né? Só para achar que isso última coisa, só para achar que isso é coisa do Black Mirror, se você jogar no Google as prisões que hoje em dia se tem no interior da China, inclusive prisões para minorias muçulmanas, chamadas iugures. Se vocês olharem essas minorias muçulmanas, as prisões se dão a céu aberto através de reconhecimento facial. Não tem nada de distopia futurista. Isso é o nosso presente funcionando. Cabe a gente perceber como ele está funcionando e, que eu não tive a oportunidade de conversar, como que a gente consegue, talvez, resistir dentro das nossas microcapacidades, vamos chamar assim. Mas tem vida, apesar disso. A vida, inclusive, é um aparato tecnológico também. A tecnologia nos muda, nós mudamos a tecnologia. Nós criamos a tecnologia cria novas formas de vida. Isso é o que a gente precisa pensar. Agradeço, acho que é isso, né? Já tomei demais o tempo de vocês. Obrigado, Ângela, pela oportunidade. Eu estou aberto aí para a gente conversar. Perfeito. Nossa, Augusto, tu nos deixou sem fôlego. E isso tudo numa sexta-feira. Podia ser numa segunda, né? Podia ser numa segunda. Como é que a gente encara o final de semana agora? Não adianta se vai ser online ou offline, dá na mesma. Se isso, de alguma maneira, ajuda a gente a ficar um pouco mais tranquilo, vai dar por aí. Nada de chá preto, só chá de camomila agora, né? De fato, essas questões são urgentes, né? E a vida é feita, né, de memórias, como diz o Ivan Esquerdo, e é preciso, sim, a gente dizer o óbvio, né? Porque em tempos em que a gente acha que a ciência avançou o suficiente, né, e que a gente sabe que a vida dá voltas e a Terra é redonda, a gente ainda tem... a gente ainda fala em terraplanismo, né? Então, de fato, confirma-se mais uma razão, né? Mais um motivo para a gente falar o óbvio, e não é muita obviedade, não, tudo que tu falaste, tem muita coisa, né, que é de extrema complexidade, né? Enquanto o pessoal se organiza e faz pergunta, né? Deixa eu antes registrar, o professor Fernando está aí também, acho que ele vai querer te fazer algum questionamento. O professor Rafael, coordenador do programa de pós-graduação, está aí também desde o início. Eu esqueci de referir a presença dele, aliás, eu esqueci de gravar o início também, Augusto, mas eu gravei na sequência. Enquanto o pessoal se organiza ali, ó, o Fernando vai te fazer uma pergunta. Eu queria que tu explicasse, tu disse que ia falar ali, né, que ia explicar, né, um pouquinho de como se dá a questão da Cambridge Analytica, né, e tantas outras. Eu queria que tu falasse sobre isso.
E eu queria também te fazer uma outra provocação, que, na verdade, tudo isso que está aí foi acelerado pela pandemia, né? E talvez tenha até um aspecto vantajoso, né? Porque deixa transparente, né? Escancara muitas coisas, né? E eu falava com o Fernando, acho que nas primeiras semanas, eu acho, né, Fernando, a gente trocava umas mensagens, né? Enquanto está todo mundo dizendo que esse negócio nasceu lá na China, que é coisa de comunista, que criaram um vírus, que os comunistas... Isso está muito mais para o Vale do Silício, né? O Fernando ainda disse, ninguém fez um meme sobre isso ainda, né, Fernando? Justamente, vocês me ouvem, Angela? Estou te ouvindo. Fala aí, Fernando. Isso, nós falamos sobre isso no WhatsApp. É isso aí. Quem sabe sermos vigiados, né? Ainda brincamos sobre isso. Ainda informamos, é isso aí. Porque, na verdade, é crise para quem, né? Crise econômica para quem? Exatamente. Então, e não tem nada de conspiracionismo nisso, né? É só ligar os pontos e construir, não tem nada muito complexo, né? Mas acho que também a gente não pode adotar, né? Acho que tem que ter um equilíbrio aí, pensar, o Augusto disse agora no finalzinho, a gente criou a tecnologia nos transforma, a gente volta e transforma a tecnologia, só que a gente precisa criar esses meios de resistência, esses espaços de reflexão, né, para que a gente possa ter uma compreensão que não seja manufaturada de tudo que está acontecendo. Né? Então, se tu puder falar um pouquinho sobre essa questão da Cambridge, né, e de como a gente está acelerando esse processo, na verdade, e como conter esse carro de jagrenar, né? E aí eu acho que o Fernando queria falar também. Fica à vontade. Faz a pergunta antes, Fernando. Fica à vontade. A gente pode... Tá, rapidinho, se tu me permite, Fernando, eu acho que seria interessante, tá? Agradeço primeiro, tá, pela tua atenção e eu sou o maior parceiro aí do PPG e sempre tô me escalando aí, só me chamar que eu vou. Agora tornou mão de obra barata, né? Agora a pessoa não precisa nem, né? Tem outro lado da história, né? O gestor tá adorando isso. Tá, mas é brincadeira, é só uma brincadeira. Que na pública a gente não consegue pagar mesmo, né? Aí não tem como. Se tu viesse, ia ter que pagar um almoço, um café. Pô, mas a tua companhia, para mim, é impagável. Essa é a diferença. Essa é a diferença do teletrabalho. Isso é a diferença. Né? Comer aqueles brigadeiros ali no café. A última vez que a gente foi lá. Vocês me compram rapidinho por meia dúzia de brigadeiro. Isso aí baratinho. Boto muito baratinho. Bom, Fernando, Ângela, assim, cara, tem duas coisas, eu diria. Primeiro, esse termo tecnopolítica, só para talvez voltar a um momento inicial, não sei se vocês já atentaram, o professor José Pérez de Lama traz uma certa genealogia desse termo para apontar aquilo que ele chama de uma crítica radical, tecnopolítica. Os primeiros grandes estudos tecnopolíticos, vamos chamar assim, vêm de um centro chamado Centro Intercultural de Documentação, Centro Intercultural de Documentação, de Cuernavaca, no México. Talvez isso seja muito estranho para a maioria de vocês, que foi de uma escola livre, vamos chamar assim, e um professor chamado Ivan Illich, um austríaco, foi um dos primeiros a trabalhar essas dimensões, inclusive de educação. Tinha um cara chamado, um jovem professor chamado Paulo Freire, que fez os seus estudos e trabalhos junto com o Ivan Illich, fazia parte do grupo dele. Né? Esse termo, a tecnopolítica, é uma das suas colegas que fundou o CIDOC, chamada Valentina Bormans, né? E ela chamava esse tipo de... Ela dizia assim, olha, para pensar a tecnopolítica, nós temos que pensar em ferramentas de convivialidade, né? Inclusive chamada. Isso tem que ser objeto de crítica, como eu falei, o tempo inteiro. E como a gente pode, com vistas a um fim concreto, deixar, vamos chamar assim, através de certas posturas e certas engrenagens em montagem, a gente conseguisse subverter essas lógicas inclusive de algoritmos, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é importante em termos de pandemia, para não ser simplesmente catastrófico, niilista, porque, de novo,
se é óbvio que o sistema tecno-totalitário, essa dimensão, é a dimensão mais forte dentro desse diagrama, é possível que isso subverta, sempre. A relação de poder é assim, os meus alunos são carecas de saber. Bom, essa é a primeira coisa. Sobre Big Data. 2 textozinhos que eu acho que não vão fazer mal a ninguém, né? Dois textozinhos. Tá traduzido depois, tá? É um texto lá de 2017, né? Da revista alemã Das Magazine, mas está traduzido. Se chama o Big Data, o segredo por trás de Trump, por exemplo. Esse é mais ou menos E o outro é de dezembro desse mesmo ano, 2017, tá? Chamado O que a Cambridge Analytica quer no Brasil. É uma daquelas preciosidades, né, de pesquisadores que hoje são jornalistas que são pesquisadores, uma das raridades hoje no Brasil, que é aquilo que se chamava de jornalismo investigativo, hoje virou, né, o jornalismo investigativo virou o cara do Brasil Urgente, né? Isso é jornalismo investigativo. Esses dois textos daria para a gente pensar uma série de coisas. Primeiro, não sou especialista nisso, vamos chamar assim, numa genealogia de como funcionou a Cambridge Analytica, mas só para entender como é que a lógica se deu. A base disso é aquilo que os estudos da década de 80, lá da década de 80, sobre personalidade, né, sobre comportamentalismo, né, sobre behaviorismo, começou a estampar, inclusive existe em algumas universidades até hoje, né, que são as psicometrias, as psicografias, inclusive, né. O grande modelo, se tem algum psicólogo aí comportamental parecido, vai lembrar que é o modelo Big Five, Ocean, como eles chamavam e chamam até hoje, que é através de 5 grandes características: abertura, perfeccionismo, extroversão, cooperatividade e temperamento. Isso na década de 80, tá? Eu tô engatinhando a história. Começava a fazer perfil de pessoas. Isso quem fez foi Michael Kosinski. Foi o primeiro grande gênio dessa história. Tá? Só que tem o seguinte, lá em 2008, um cara chamado David Stilwell lança, aí talvez 2008 algum de vocês já fossem nascidos, brincadeira, mas em 2008 junta essas técnicas do Big Five e aplica no Facebook, através de um aplicativo chamado My Personality, que chegava vinculado no Facebook da gente, exatamente para escolher, fazer opções sobre o que aparecia ali. Isso já em 2012 fazia com que, por exemplo, meia dúzia de likes, meia dúzia no sentido literal, era 60 likes, por exemplo, de uma pessoa, coisa que se faz numa hora, era possível determinar padrão étnico, escolha de partido e opção sexual. Dito por eles, tá? E comprovado. Isso em 2012, tá? Hoje, evidentemente, é automático. Inclusive, prediz. Só que o grande pulo do gato é em 2014. Um cara chamado Alexander Coogan, dá para jogar no Google e ouvir esse sujeito, copia a ferramenta do Kosinski, já tem um volume absurdo de dados, e abre, e obviamente aplica isso em gestão eleitoral. Só que isso ele faz através de uma empresa que ele funda no ano anterior, chamada Cambridge Analytics. Para quê? Para participar das eleições americanas. Aí é simples. Aí é olhar o vídeo da Cat O'Neill e saber como é que não apenas o escândalo Facebook, que é a venda de dados de maneira ilegal para a Cambridge Analytics, fez com que se pudesse modular, literalmente, fazer data mining, fazer target, e modular literalmente as opções, fazer com que desde que o sujeito pudesse sair de casa ou não, induzi-lo a sair ou não de casa, até para coisas concretas que a Cat O'Neill coloca no vídeo dela, assistam ali no Google, por exemplo, ou leiam o livro dela, em que ela demonstra que aparecia na timeline de pessoas coisas diferentes do Facebook, exatamente moldado para os nossos gostos, para nossas predileções. Né? É algo óbvio que a gente vê no cotidiano. Abra um vídeo do Google, né, ou agora eu saio daqui, falei meia dúzia
A gente estava conversando ontem, eu e a Fê, né? Isso é coisas óbvias do cotidiano que a gente naturaliza, né? Esse não é nem teoria da conspiração, né? Eu tento fazer algum tipo de exercício físico dentro de casa, lá dói o joelho. Aí digo, ai meu Deus, que dor no joelho. Aí, por uma coincidência do destino, na minha timeline do Instagram começa a aparecer faixas para o joelho, né? Ou seja, o nome disso é algoritmo, tá? E não tá, inteligência artificial. O nome disso é algoritmo, input, output, né? Predição daquilo que, obviamente, e além de captação, a captação de áudio, inclusive, que não é nenhum tipo de não é nenhum tipo de paranoia do professor. Tem uma coisa chamada Google Nest, por exemplo, segurança doméstica, joguem no Google, Google Nest, que foi processado e teve que tirar de circulação aquilo que era o seu principal produto de venda de segurança de casas, Home Security, que era para saber se a casa estava fechada, a casa estava aberta, blá, blá. Eu conversava ontem com a Fê, que os engenheiros da Google pediram desculpas, porque havia um microfone embutido dentro do aparelho. Que falha, que falha. Eles não viram que tinha um microfone dentro do aparelho. E eu não estou nem entrando na teoria da conspiração de saber o que funciona nas nossas Smart TVs, né, os nossos celulares, que são GPS ambulantes. Ou seja, não tem nada de extraordinário. É algo óbvio. Né? É só, como diz a Ângela, ligar os pontos. Lá, obviamente, em 2015, vem o Brexit. E, obviamente, a Cambridge, o Leave EU, né, que era a página do Brexit, contrata a Cambridge Analytics. Óbvio, nós já sabemos o que dá certo. Né? E, em 2016, a estratégia do Trump está feita. Né? Não tem como. Isso não tem nenhuma novidade, tá? Não é apenas a estratégia utilizada pela campanha do Trump. A campanha do Obama já tinha a mesma técnica. Tá? Então não tem nada de extraordinário. Caso vocês queiram entender como isso funcionou no Brasil, em 2017, uma coisa chamada Cambridge Analytica Ponte, joga no Google, de um sujeito chamado André Torreta, um marqueteiro, que diz, eu não sei nem responder um e-mail. Isso comprova aquilo que a gente já falou desde o início, não importa se o sujeito é um hacker ou tem conhecimento técnico de variação de códigos analíticos de algoritmo, não é isso que está em jogo. Esse cara dá uma entrevista, se colocar no Google lá em 2017, dizendo, estou apenas entregando, melhor dizendo, o que você quer. Esse é o jogo. Se entrega aquilo que se quer. Né? E assim funciona, portanto, a chamada Cambridge Analytics, e assim funciona o Big Data. Né? Isso são plataformas de compra, de venda de produtos, que podem ser tranquilamente jogadas através de plataformas eleitorais, que isso é aquilo que a gente conversava antes, né, Ângela? Ou seja, a escolha hoje se torna a escolha por um candidato algo parecido, já há muito tempo a Sociedade de Espetáculo já nos legou isso, né, de uma decisão instantânea, espontânea, jogada como se fosse um produto numa prateleira. Né? Nesse caso, não numa prateleira, né? Mas no clique. Né? Amazon, ou algo parecido. Ou seja, a grande montagem deve se dar sempre a partir de uma análise da chamada GAFA. É aí que está em jogo. É Google, Amazon, Facebook e Apple. A GAFA. É isso que está em jogo quando, em termos materiais, em termos concretos, geram, porque também produzem, mas gerenciam todos os dados de todo mundo o tempo inteiro. Isso é uma coisa não só de cunho problemático em termos de controle, mas em termos, inclusive, ambientais, que é um tema fundamental também, que não se fala. E em termos de pandemia, é fundamental se falar. Um dado fundamental é que essas empresas, por exemplo, consomem 2% da energia diária mundial produzida. Por cabos subterrâneos, cara. Por cabos embaixo do oceano. Ou seja, só para perceber o que isso implica em termos materiais, só em dimensão de consumo de energia, por exemplo. Né? Ou seja, tudo isso para dizer que funciona dessa maneira. Há uma espécie de, como diz o Bill Churran, de uma psicometria digital, né, de uma predição, né, de um grande inconsciente coletivo, vamos pensar assim, aí a gente começa a achar que é algo conspiratório, porque, nossa, como
o Facebook sabia, como o Instagram sabia que eu queria isso. Não, na verdade, tu sempre quis, né? Através dos elementos que tu disponibiliza e mais daquilo que são chamados dados residuais, que isso é o mais importante, do capitalismo de plataforma, como que esses dados residuais são gerenciados. Esse é o grande esquema. Né? Isso seria mais ou menos por aí. Teria muito mais para falar, claro, mas é mais ou menos